gente, tudo bem? O meu nome é Paula e o projeto que vai ser apresentado nesse vídeo começou a ser desenvolvido no ano de 2020, enquanto a equipe era estudante da Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa. Os nossos orientadores são os professores Alan Lima Lemes e Humberto José Gonzaga, e a nossa ideia é o Otto, um brinquedo que é um robô que tem como intuito ensinar ao público infantil conceitos acerca de eletrônica básica e lógica de programação. Oi gente, meu nome é Graziele e vou estar explicando um pouco da problemática que a gente está tentando resolver. Como sabemos, vivemos um incessante avanço tecnológico, onde há surgimento de várias tecnologias emergentes, como a IoT, a inteligência artificial. No entanto, de acordo com pesquisas realizadas pela Gama Academy, no Brasil não há profissionais qualificados para esse mercado cada vez mais moderno. Então, essa baixa qualificação faz com que sobrem vagas no ramo da tecnologia e, consequentemente, o número de desemprego aumente. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem um número alto de desempregados, existem várias vagas abertas no ramo da tecnologia que poderiam ser preenchidas. E a solução para esse problema, segundo especialistas, é o investimento em educação. Então, tendo em vista esse contexto, pensando em diminuir esse problema existente, foi idealizado pela nossa equipe um projeto que tem como objetivo levar ao público infantil conceitos básicos sobre computação e eletrônica, de uma forma atraente, para que no futuro elas se tornem profissionais cada vez mais qualificados. Mas por que a gente escolheu o público infantil? Porque, como sabemos, é durante a fase infantil, durante a infância, que a gente aprende várias competências que vamos levar para o resto da vida. E o ensino de programação, de lógica de programação e eletrônica básica estimula o aprendizado cognitivo, auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, pensamento objetivo, prepara para o mercado de trabalho e também faz com que as crianças se sintam empoderadas, ajudando elas a serem cidadãos mais ativos e terem influência na linguagem digital. E vale ressaltar que essa fluência na linguagem digital não é somente importante para aqueles que vão trabalhar no futuro no ramo da tecnologia, mas para todos que em algum momento vão utilizar equipamentos tecnológicos que vamos ter. O Otto foi feito para ser um brinquedo estimulante, interativo e lúdico, capaz de fazer a criança trabalhar sua persistência e a sua capacidade de superação diante de desafios. O desenvolvimento foi feito baseado na metodologia de engenharia, que consiste basicamente em você definir um problema e começar a pesquisar e buscar uma solução para ele. A partir disso, você começa a prototipação da sua ideia, buscando sempre os melhores resultados, fazendo testes e execuções até o final, onde quando seu protótipo está pronto e você começa a pensar na implementação dele no mercado. O Otto, ele é um projeto que ele pertence tanto à área das telecomunicações, porque ele envolve a comunicação sem fio por meio de módulos Bluetooth, quanto à área de automação, porque ele faz o controle bidirecional de motores DC e outros dispositivos eletrônicos. O protótipo é constituído por um módulo Bluetooth responsável pela comunicação entre o robô e o aplicativo. Esse módulo Bluetooth está conectado em uma placa microcontroladora, que é o Arduino Mega, que também contém os atuadores, LED, buzzer e motor, a ponte H e o sensor ultrassônico. E na alimentação do projeto a gente utilizou a USB para alimentar o Arduino Mega e uma fonte de 12 volts para a alimentação da ponte H. Mas vale destacar que no futuro a gente pretende utilizar uma alimentação única tanto para a ponte H quanto para a placa microcontroladora. E no desenvolvimento do software, que é o aplicativo, a gente fez por meio da plataforma Codular. Durante a execução do projeto, vários testes foram feitos e, inicialmente, o primeiro deles foi testar separadamente o funcionamento do módulo Bluetooth e, para isso, a gente utilizou um aplicativo chamado Bluetooth Serial, que quando você escrevia uma cadeia de caracteres nele, ele enviava para o Arduino Mega, que interpretava esses dados de acordo com a configuração feita no programa e mostrava isso no serial monitor. Por exemplo, se ele recebia A, é um passo para frente. Se ele recebia AA, seriam 2 passos.
O segundo passo foi praticamente igual ao primeiro, só que dessa vez a gente testou a comunicação Bluetooth utilizando o aplicativo desenvolvido pela equipe. Então, a gente colocou uma sequência de blocos lógicos qualquer, conectou o Bluetooth do celular com o Bluetooth presente no robô e dessa maneira foram enviadas as informações para o Arduino Mega. Ele interpretou essas informações, mostrou da serial ao monitor e a partir daí a gente saberia quais seriam os próximos passos a serem executados pelo brinquedo. Posteriormente, os motores foram testados, verificando a velocidade e o controle do giro. Também foi analisado o sensor ultrassônico. Ao colocar determinado objeto, observava-se a distância entre o sensor e a peça através do serial monitor do Arduino Mega, que a gente conseguia ver o valor da distância que aparecia. E, por fim, também foi verificado a alimentação do robô. E para isso, para fazer a alimentação do robô, a gente utilizou um regulador de tensão para adequar os parâmetros do motor. Porque para que o motor girasse para a esquerda e direita, que era necessário no nosso projeto, precisava de uma ponte H. E essa ponte H, ela só funciona com no mínimo 12 volts, enquanto o motor suporta no máximo 6 volts. Então a gente tinha que adequar o parâmetro de tensão e para isso a gente utilizou um regulador de tensão. Do ponto de vista de utilização, o Otto ele funciona da seguinte maneira. A criança ela recebe um livro e nele tem em uma linguagem bem acessível, simples, lúdica, conceitos básicos acerca de eletrônica e linguagem de programação. Ela tem nomes de componentes, explicando sobre o que é lógica, como ordenar seus pensamentos. E depois que a criança lê esse livro e entender os conceitos, ela vai receber uma rota. O que são essas rotas? São os caminhos, as trajetórias que o Otto deve percorrer. E cada rota tem um objetivo. Por exemplo, o desafio da rota é: o Otto tem que chegar na peça da rota que tem o componente resistor desenhado em cima. No livro, ela já aprendeu qual é o componente resistor. Então, ela vai identificar na trajetória qual é o desenho e depois que ela fizer isso, ela vai entrar no aplicativo e vai ver quais são os blocos que ela deve encaixar para fazer com que o Otto cumpra esse objetivo. Por exemplo, faz de conta que para chegar nessa figura, ela tem que fazer com que o robô dê 2 passos para frente, gire para a esquerda, dê mais um passo e pronto. E aí, então, ela vai procurar lá nos bloquinhos lógicos do aplicativo quais são os que correspondem a esses movimentos e qual é a sequência que ela deve colocar eles para que o desafio que foi proposto seja cumprido. E aí depois que ela termina de montar a sequência que ela acha que ela é a correta, chega a hora de testar para ver se está certo. Então ela simplesmente coloca o brinquedo no início da trajetória, dá um play no aplicativo, porque lá tem um botão de start, né? E aí o Otto pode desempenhar esses movimentos e caso seja certo, caso chegue no final, tem toda uma comemoraçãozinha falando que ela acertou. O Otto foi um projeto totalmente desenvolvido durante o isolamento social. Logo, ele foi adaptado em um contexto em que a equipe não podia se reunir presencialmente para desenvolvê-lo. Logo, a gente sabe que temos um grande caminho de melhoria pela frente. E apesar de todas as dificuldades enfrentadas e que possivelmente iremos enfrentar, a gente tem um objetivo, a gente tem motivação para continuar, que é dar oportunidade para que mais crianças tenham acesso a um brinquedo que as façam se sentirem capazes de solucionar problemas, superar desafios e motivadas a colocarem suas ideias em práticas. Então, fique agora com um vídeo de funcionamento total do nosso brinquedo Otto.
O desafio ao lado é fazer com que o Otto chegue no componente LED, presente na última peça da rota, e quando isso acontecer, a criança deve fazer com que o LED presente no próprio robô acenda. Para isso, ela precisa dar 3 passos para frente, optando ou pelo encaixe desses 3 blocos em sequência, ou então pelo próprio bloco de repetição. Dessa maneira, após isso, ela precisa girar 90 graus para a direita, dar mais um passo e finalmente pedir para acender um LED, representado por esse bloco que tem o símbolo de uma lâmpada acesa. Quando a lógica for finalizada, o botão de envio é pressionado e o robô executará esses movimentos em ordem.